O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade, aliás, isso tem acontecido com alguma frequência, a unanimidade, não sempre, mas com frequência, aprovou uma resolução que, no dizer do próprio tribunal e daquela parte da imprensa que está amestrada, que até alimenta toda essa história, a resolução, que no dizer deles, endurece o combate às notícias falsas. No original eles colocam fake news, né? Infelizmente, temos em documentos públicos essa expressão que deve ser substituída por notícias falsas. E amplia a resolução o poder de polícia do tribunal e permite a retirada de conteúdos, atenção, falsos, perfeito, e ou descontextualizados, repetidos, que já tenham sido alvo de decisões para retirada do ar pelo plenário da Corte. E eles querem pressa. A medida reduz o tempo para a derrubada da suposta notícia falsa nas redes, sob risco de multa por hora de descumprimento. O anúncio foi feito pelo presidente do TSE, que comanda todo esse espetáculo, Alexandre de Moraes, no encontro que ele teve com representantes das redes sociais. O pessoal das redes sociais, os representantes, se dizem surpreendidos, né? Mas também não fazem muita coisa. É como nos Estados Unidos. O Partido Democrata, principalmente a sua ala jacobina, e a imprensa dos Estados Unidos, notadamente os neo-marcusianos, né, os seguidores do Marcuse, do Herbert Marcuse, eles colocaram nas cordas o Facebook, Google, Twitter, dizendo o seguinte para os tais gigantes dessas empresas de alta tecnologia e que dominam aí, controlam grande parte das redes sociais, dizendo o seguinte: censurem. Nós queremos censura. Nós queremos que as portas sejam fechadas para aqueles que divergem. Nós queremos mordaça nas bocas dos que divergem, dos que apresentam argumentos e ideias diferentes daquelas que queremos nós se tornem o pensamento comum, a ideia comum incontestável. É a distopia. Aliás, distopia é interessante porque ela vem como o oposto da utopia, só que ela é muito mais concretizável, realizável do que a utopia. A utopia é a terra que não há, o lugar que não há, mas que você imagina. Você quer chegar naquela terra que você não vê. É uma utopia. Você defende que é possível alcançá-la, que é possível construir aquela realidade que hoje não é vista, não é observável, não é possível. Pelo menos agora. A distopia não. A distopia pode ocorrer, e já ocorreu várias vezes na história. E hoje,
Há vários países mergulhados em distopia. Alguns, claramente, sob uma ditadura, um Estado totalitário, repressor. E outras, pretensamente democráticas, que se pretendem democráticas, mas que também estão vendo a democracia escorrer pelas mãos, entre os dedos, ir embora, lentamente, mas decisivamente. E há várias maneiras disso acontecer. A maneira como ocorreu na Hungria, como ocorreu na Turquia, com eleições, com poderes distintos, aparentemente independentes, na realidade não. Pode ocorrer como ocorreu na Venezuela, tendo algumas eleições normais ocorrendo na origem e depois eleições controladas, judiciário controlado, sociedade controlada, imprensa controlada, universidades controladas. E como é distopia, não é só a ditadura, a repressão, é também a incompetência, a corrupção. A Venezuela é um quadro claro disso. A Hungria é diferente, mas é uma distopia hoje. Com o judiciário, que é um braço do executivo, foi tomado pelo partido do Viktor Orbán. Mas as distopias, naqueles países que as pessoas ainda inocentemente olham e dizem que democracia, que liberdade, que civilidade. Só que é a fama construída ao longo da história, não é a realidade de hoje. Tome aí os debates que estão ocorrendo por causa da eleição nos Estados Unidos. Basicamente, o que está se discutindo hoje lá também é liberdade, manutenção da liberdade, censura, uma imprensa que apoia a censura, rompendo com sua larga, longa tradição de símbolo da liberdade de expressão, da liberdade de informar, de opinar. No Canadá, no Reino Unido, na França, na Alemanha, na Noruega. Na Noruega. É impressionante como estão sendo construídas estruturas de repressão, de censura, de opressão, mas sempre com a fachada de democracia e mais de defesa da democracia. No Brasil, nós tivemos, nos últimos anos, e particularmente neste ano, discursos enfáticos em defesa da democracia, do Estado de Direito, cartas com centenas de milhares de assinaturas. E é tão confortável alguém dizer publicamente: eu gosto da democracia, eu não sei viver sem a democracia, viva a democracia, nós queremos democracia. É tão bom, confortável, porque são afirmações que a maioria absoluta das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas olha, ouve e diz: eu concordo, que bom que você pensa assim. E saem todos felizes, né? Contentes. Uns
agradando aos outros com suas frases. Como disse Lenin, falando da esquerda russa no final do século XIX, são como generais que ficam se autocondecorando. E aí vai pelo mundo acadêmico, pelo mundo midiático, entre as estrelas da política. Puxa, você é um democrata. Sim, você também é. No mundo acadêmico, geralmente vem, você é um democrata e é um gênio. Sim, você também é um gênio. Pois bem, amigos da democracia, é chegado o momento de defendê-la. Porque a base da democracia, mais do que o voto é essencial. Não há democracia sem que o povo escolha seus governantes. Mas, embora essencial, não é suficiente. Tanto que, como dissemos, na Hungria, na Venezuela, no Iraque do Saddam Hussein, quando havia o regime do Saddam Hussein, havia eleições. Na Turquia, você tem eleições. Na Venezuela, há eleições. E daí? Não basta. Elas precisam ser limpas, transparentes. O resultado deve expressar exclusiva e exatamente o que disse o eleitor, mais nada. É isso que importa no tal sistema eleitoral. Não é o barulho da maquininha, não é a propaganda do TSE, é a fidelidade na apuração àquilo que foi dito pelo eleitor na urna. É isso que importa. Agora, eleição não basta. É preciso uma carta, uma constituição que fundamente instituições democráticas e o funcionamento democrático dessas instituições e a relação do Estado com o povo. A relação do Estado com o povo é o elemento crucial de uma democracia. E aí, se o povo não respeita o Estado, não respeita as leis, há uma anomia, isso não é democracia, isso é desordem. Se o Estado não respeita os indivíduos, não respeita a sociedade, não respeita o povo, essa abstração, não há uma democracia. E o Estado não é só o governo. São essas instituições e esses poderes. Não começou no TSE. O inquérito, aberto por Toffoli, de ofício, sem provocação do Ministério Público, arrumando um argumento, usando uma das mais primárias saídas para justificar algo, dando a entender que aquilo tem uma base jurídica incontestável, ou seja, um caminho sofista para um inquérito de ofício. A escolha do relator, a dedo, nada de sorteio. Um solitário Marco Aurélio Melo dizendo, não pode, está errado. O inquérito em si tem origem errada. A escolha do relator foi feita por um caminho errado, isso não está certo. E havia divisões. Talvez 3 linhas de pensamento dentro do Supremo em relação ao inquérito. E aí, alguns fatos desencadeados aí pelos cretinos fundamentais, né? Aqueles ataques físicos lá ao prédio, jogando foguinho de artifício e tal, aquilo acabou provocando
uma união em defesa do Supremo, mas na prática dos ministros. E naquele momento, aquele inquérito era a maneira de responder. Ele seria um escudo e uma espada. E saiu do controle. Ele virou o inquérito de tudo, onde cabem todos. Não importa se o seu foro é o Supremo ou se não é. E essa expressão, que estranhamente oficializaram usando o inglês, fake news, em vez de notícias falsas, porque fake news vira uma marca internacional, que tem sido usada na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, onde o celerado Biden tentou estabelecer um escritório para controlar desinformações. Seria o Ministério da Verdade do Biden, numa referência aqui ao George Orwell, que a cada ano a gente olha para a obra dele e fala, que gênio, né? Que gênio. Só que ele não podia imaginar os recursos tecnológicos que os grandes irmãos do século XXI teriam à disposição. Terríveis. Não é à toa que muita gente nos Estados Unidos quer matar Edward Snowden. Ele mostrou uma parte desse mecanismo. Uma pequena parte desse mecanismo. E foi suficiente para Dilma Rousseff saber que era espionada, para Angela Merkel saber que era espionada, para o Obama pedir desculpas, mas continuar espionando, para milhões de pessoas nos Estados Unidos descobrirem que são espionadas regularmente. Regularmente. O sujeito acha que está ali na solidão, no isolamento do seu computador, do seu telefone. Bom, no Brasil, essa história de fake news, como tem acontecido em várias partes, ela dá um caráter subjetivo a toda a história. Ah, isso é fake news, isso é fake. Usemos o português, muito mais rico. Isso é notícia falsa. O que é uma notícia falsa? Alguém relata algo que não aconteceu ou faz um relato que, na verdade, não expressa o que aconteceu. É um relato distorcido, mentiroso. Ou é uma mentira simples, direta. Alguém diz que aconteceu algo que não aconteceu. Isso é notícia falsa. Mas, ao usar essa expressão fake news, atiraram também nessa vala opinião. Opinião passou a ser tratada como desinformação. E agora, recentemente, diante de produções jornalísticas que reuniram fatos conhecidos, públicos e notórios, relatados à exaustão, divulgados à náusea. Não dá para dizer isso é mentira, isso é notícia falsa. Usaram outra expressão também importada, mas essa pelo menos traduzida, que é a história da desordem informacional.
Ou seja, são informações verdadeiras, porém reunidas de tal maneira que podem levar o leitor, o ouvinte, o telespectador, o sujeito que está vendo o vídeo lá na internet, pode levar a uma conclusão errada. Então isso é uma desordem informacional. Expressão, aliás, que Lewandowski usou quando decidiu apresentar ali a sua ideia de contestar o Sanseverino, que não queria aceitar a censura ao documentário. E aí o voto de divergência vem do Lewandowski, que usa essa expressão. Desordem informacional. E assim, já não é apenas a mentira. Mentira é mentira. Mentira é sempre condenável, inaceitável. É lixo. Mas não se combate mentira com mentira. A mentira é sempre inaceitável. E quando a mentira atinge alguém, em forma de calúnia, difamação, injúria, a lei já prevê todos os mecanismos para que aquilo seja punido, para que o autor da injúria, da difamação, da calúnia seja punido. Há a pena correspondente a esses delitos que estão previstos no Código. Notícia falsa é uma mentira. Mas, quando você deixa de usar a palavra mentira e usa desinformação, ou joga uma expressãozinha em inglês, fake news, você consegue deixar aquilo mais subjetivo, mais cinzento, a um limbo. O que é, o que não é. Isso aqui é ou não é? É desinformação ou não é? E aí começam a jogar as opiniões. Mas não mais para que alguém possa ir lá e afirmar: você mentiu. Então, eu consegui na justiça o direito de responder. A resposta é esta aqui. Esse é um jogo que a democracia admite que é bom para ela. Alguém mente, alguém, com suas palavras, atinge outra pessoa na forma de calúnia, de difamação, de injúria. Opa! Tem processo, tem punição e, dadas as circunstâncias, o direito de resposta, inclusive na disputa eleitoral. Mas a censura, e é isso. O que foi aprovado por unanimidade e grande parte do noticiário trata como coisa normal. Ah, o TSE avançou um pouquinho mais na sua luta contra. Que papinho é esse? Que papinho é esse de que o TSE avançou um pouquinho mais? Isso é censura. E, em muitos casos, censura prévia. Ah, mas sabe o que é? Eles aprovaram. Há mais de um ano deram ao TSE, quer dizer, o TSE se conferiu o direito de ser polícia e agora vai ampliando o espaço onde pode atuar como polícia. Então, é lei. Acontece que toda e qualquer lei está sujeita à Constituição. Uma lei incompatível com a Constituição não vale, tem de ser derrubada. E a Constituição, por princípio, abomina a censura. Abomina a censura e, mais ainda, com mais vigor, a censura prévia. Porque o Constituinte, essa figura que traduz aquele conjunto de pessoas que tinham passado uma parte da vida convivendo com a censura,
com a censura prévia, com a opressão, com a prisão arbitrária. E isso foi norte para que o texto constitucional declarasse que a censura no Brasil é, do ponto de vista da Constituição, uma abominação. Não importa se é o ministro do Supremo, e o Supremo é o corpo defensor da Constituição. Não importa se é o Tribunal Superior Eleitoral, se é o presidente da República. Mas e o pessoal que passou o ano dizendo: a democracia é demais, eu quero democracia, eu não aceito que atentem contra a democracia, eu quero colocar minha assinatura aí em todas as cartas pela democracia. E agora, José, e agora? Digam, principalmente quem tem poder, o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E aí? Tá tudo bem? Tranquilo? Já com a expectativa do período de férias? Como é que é? O Senado é quem aprova os indicados para o Supremo. E o Senado recebeu da Constituição o papel de revisor, não revisor de decisões do Supremo, mas de atitudes que atentem contra a Constituição no Supremo. E por isso, cabe ao Senado, e só ao Senado, remover ministros do Supremo. Não precisa. Não, então vamos remover, não. Falem, contestem, discutam, apontem, digam, isso não pode. Mas silêncio. Viva a democracia. E depois silêncio. Fernando Henrique, silêncio. Porque vocês têm peso, são importantes. Uma palavra dita pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Os caras na Câmara estão preocupados em meter na cadeia o estatístico da pesquisa que errou. Peraí, se você encontra dolo, errou porque quis, quis tumultuar, quis desinformar, quis prejudicar. Perfeito. Estabeleçam as punições específicas para o caso. Mas querer punir porque alguém errou fora da margem de erro? Essa é a preocupação da Câmara. Não estão enxergando o que está acontecendo aí pertinho, ao redor. E a imprensa? E os caras que batem palmas porque não enxergam que a censura é uma besta fera. Uma vez solta, ela não para de devorar. E devora, inclusive, aqueles que a alimentam. Aqueles que batem palmas. Uma vez solta, ela só vai obedecer ao que tem a corrente na mão. A censura é tida por abominável no texto constitucional. E aí? É o silêncio? É essa a resposta? É a passividade? É o tudo bem? Ronald.